Boa tarde a todos. Uma alegria receber vocês aqui nesse evento do Clube Caio Aposta. Hoje, então, a gente recebe o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ele é formado em administração pela FAAP, tem formação em ciência política por Stanford também, certo? E, claro, da família Orleans Bragança, vocês bem sabem, tá? Para nós do Caio Aposta é uma alegria recebê-lo, fazer esse evento para que a gente traga, como vocês sabem, uma das nossas missões do clube é trazer cada vez mais ideias para dentro da universidade, mais pluralidade, e para que a gente discuta cada vez mais os temas que muitas vezes passam longe do debate acadêmico. Tá? O Luiz está aqui lançando em Ribeirão Preto, vai daqui a pouco lá para o Iguatemi lançar o livro dele, tá? Às 7 da noite, e a editora Novo Conceito trouxe aqui então alguns dos livros do Por que o Brasil é um País Atrasado, tá? Que é o livro que ele está lançando agora aqui em Ribeirão. O livro está sendo vendido pelo pessoal da editora a R$40, para quem quiser, então fique à vontade para folhear, para conhecer um pouco mais do livro do Luiz. E é isso, tá? Depois no final ele vai estar à disposição de vocês. Ele vai fazer uma apresentação, depois a gente deixa um espaço para perguntas e em seguida ele está à disposição de vocês, tá? Então, queria que vocês dessem uma salva de palmas para o Luiz. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado por me receber aqui, muito obrigado por ter sido convidado. Eventos de faculdade, eventos de universidade são minha prioridade. Adoro as questões que vêm dos professores, dos estudantes, são sempre estimulantes e eu também acabo aprendendo, ou me forçar a aprender cada vez mais. Só para dar um pouquinho de contexto aqui sobre essa apresentação, essa é a apresentação do livro. Ela contém um pequeno resumo de algumas coisas que eu toco no livro. Eu pego o fio da meada aqui do que é o principal, que é apresentado no livro. O porquê que esse livro foi escrito advém diretamente do meu ativismo político desde 2014. Eu sou empresário. Daqui a pouco e empresário até 2014, ainda sou, mas entrei aí no turbilhão político, na segunda eleição aí de Dilma Rousseff, uma percepção generalizada de fraude eleitoral, indignação completa, um monte de movimentos aí se criando, se mobilizando, uma ressurgência da sociedade organizada do Brasil. E de repente, naquele momento, um monte de coisa começa a explodir na minha cabeça. Não era tanto quanto a gente imagina com relação à indignação, mas sim com conhecimentos que nos estavam sendo representados. Como eu tinha feito ciência política há muito tempo atrás, apesar de nunca ter exercido nenhuma função profissional, escrito qualquer coisa, ou feito a parte política, envolvido na política, sempre trabalhei na iniciativa privada, eu já vi que alguns conceitos basilares não estavam sendo representados pelos movimentos que estavam se mobilizando. Então eu falei, poxa, eu preciso sintetizar ou trazer algumas coisas aqui que é comum a todos os países envolvidos e que o pessoal precisa aproveitar. E eu notei que eu ia fazendo apresentações para esses movimentos, vários surgiram, vocês conhecem boa parte deles, Vem Pra Rua, Revoltados Online, Movimento Brasil Livre, Nas Ruas, o nosso próprio, que depois eu fundei, que foi junto com os outros dissidentes, fundamos o Movimento Liberal para o Brasil. Nós começamos a querer ensinar os movimentos, falei, poxa, olha o que precisa olhar, olha o problema Brasil. O problema Brasil não tem nada a ver com o governo, absolutamente nada a ver com partido, absolutamente nada a ver com pessoas, absolutamente nada a ver. É muito pior, é muito mais profundo. Então vamos entrar aqui no problema. Isso aqui é quem eu sou, brasileiro, casado, acho que tem uma introdução aqui. Aqui algumas das coisas que nós como movimento fizemos, nós propomos voto distrital ao Senado, voto distrital majoritário, voto distrital público, que não está sendo negociado. Recall de mandato, vou entrar nesse quesito mais tarde, recall de mandato, referendo popular, também entramos com isso no Senado, em 2015. Lei antiterrorismo, também entramos com isso lá no Senado. Lei de imigração, fomos contra. Lei de imigração viola território nacional, viola a cidadania brasileira. Não temos problema de imigração no Brasil,
mas eles inseriram um monte de coisa ruim lá dentro, nós fomos contra isso. Lei de transparência. Então, nosso ativismo, ele é um pouco diferenciado. Acho que vocês talvez nem tenham percebido que isso aqui não passou nas mídias gerais. Isso aqui é constitucional. Nosso problema está na Constituição. Temos um problema estrutural gravíssimo, e é aí onde o nosso movimento age. Ele não age na personificação dos problemas, como nós vemos outros movimentos fazendo. Bom, vamos dar um contexto aqui do nosso problema. Temos aqui 4 gráficos que resumem o problema no Brasil e começam a responder a nossa questão do livro. Nesse gráfico aqui vemos o índice de liberdade, ou seja, a liberdade de você abrir e fechar empresas, contratar e demitir funcionários, direito à propriedade. O Brasil é medíocre, está quase laranja aqui, não é vermelho ainda como a África, a Índia aqui. A Índia, por acaso, a Constituição da Índia diz, a Constituição da Índia é o país socialista, está escrito na Constituição da Índia. O Brasil é a mesma coisa, só que menos agressivo do que a Índia. Mas enfim, nós não somos um país onde há liberdade de livre iniciativa. Isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é Heritage Foundation, Wall Street Journal, tá? Avalia todos os países do mundo. Então não temos liberdade. Agora, temos pobreza. É interessante esse índice aqui. Por que a gente ainda tem pobreza se a gente regulamentou a nossa liberdade de empreender? Por que a gente regulamentou a nossa liberdade de empreender? Por que a gente criou imposto e regulamentação na nossa livre iniciativa? Para sustentar programas de Estado para o quê? Qual a função desses programas de Estado? Mitigar a pobreza, não é mesmo? Diminuir as desigualdades. Como é que a gente ainda está nesse gráfico aqui? Tem países, até a Argentina já saiu daqui, outros países não estão aqui neste gráfico. Nós estamos, e não é muito bem. Aqui, ó. Temos pobreza, apesar da alta intervenção e regulamentação do Estado aqui. Então ainda temos pobreza. Outra coisa também. Nós criamos regulamentação, nós tributamos a nossa livre iniciativa, removemos poupança das nossas famílias, criamos uma mega burocracia para entregar igualdade social, e já vimos que fracassamos nisso, mas também estabilidade política. E olha isso, olha nós aqui de novo nesse gráfico, o que a gente é? Isso aqui é outro, isso aqui é do... Bom, a fonte está aqui, eu estou sem óculos, tá? Depois vocês dão uma olhada, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. Nós estamos num país altamente instável politicamente. Então, perdemos a nossa liberdade de empreender para mitigar a desigualdade, entregar a estabilidade, fracassamos nos dois. Além de tudo, o resumo é isso aqui, ó. Eu devia ter um quadrinho aqui que ia mostrar claramente aqui. O nosso índice de desenvolvimento humano, que mede não só o per capita, mas mede também índice de escolaridade, índice de mortandade, natalidade, índice de qualidade de vida. Nossa qualidade de vida é medíocre. Aqui o resumo da nossa história. Temos um índice de qualidade medíocre, um país riquíssimo, ainda com pobreza, com instabilidade política. Quem é o culpado disso tudo? Aonde que está a chave? A organização do Estado, a nossa política. Aí o grande entrave e que responde tudo isso aqui. Temos riquezas naturais, temos riquezas humanas. Não conseguimos ser um país de primeiro mundo porque temos um grande entrave que chama-se organização do Estado e políticas do Estado. E aqui surgiram, claro, essa narrativa não é uma coisa muito popular. Aí surgem as narrativas populares, que nós somos etnicamente debilitados, que nós temos paternalismo, então por isso precisamos de um Estado interventor para mitigar o paternalismo local, ou o coronelismo, precisamos combater o coronelismo, precisamos do Estado forte para combater o coronelismo. Ou temos um idioma que é o português, talvez não seja tão eficiente quanto o alemão ou quanto o inglês, então isso nos coloca em atraso relativo ao resto dos países. Temos um jeito de ser corrupto, temos uma cultura corrupta, temos uma origem de colonização ruim. Nada disso. Absolutamente nada disso.
Esses fatores aqui apontam para quem como erro? Quem que é o erro aqui? Que nós todos aqui continuamos até mentalizando. Eu mesmo, de vez em quando, eu caio nessa falácia, que uma dessas falácias aqui, quando eu estou mais à vontade, eu não tenho essa disciplina mental, às vezes, de me cercear de falar alguma besteira dessa. Quem de vocês já falou alguma besteira dessa? Para justificar o nosso atraso? Quem que é o culpado aqui? Quem que é o culpado quando eu falo que nós temos um idioma limitado, nós temos um jeito de ser? Quem que é o culpado? É o povo brasileiro. Que o povo não está preparado, que o povo é limitado, que o povo é o culpado. E isso então justifica o quê? Que o Estado sim, que os poderes de governo sim. Então onde que está a virtude? Aonde está a virtude? Ela está no povo ou ela está no Estado? Quando eu falo isso, no Estado. O Estado é o virtuoso, o povo é o corrupto. E isso aqui não tem comprovação científica alguma, muito pelo contrário. Há várias maneiras de desprovar todas essas narrativas aqui. Na minha análise, quando a gente chega a uma conclusão de alguns problemas que vêm desses fatores que vivemos atualmente, como burocracia, a função das oligarquias, monopólios, corrupção, inflação, impostos, pouca liberdade de trabalho, pobreza, o culpado está aqui. Ó. Isso aqui é um plágio aberto lá do Deltan Dallagnol, quando ele apontou o Lula como sendo o problema da corrupção. Coloquei esse bem aqui, ó, para vocês entenderem. Isso aqui chama-se Constituição do Brasil. Está tudo aqui, absolutamente tudo aqui. Todos os problemas que você acha que nós temos, está aqui, não está no povo brasileiro. É exatamente ao contrário. É um problema institucional. É um problema institucionalizado, é um problema de sistema. Nós não temos o sistema que achamos que temos. Vamos aos detalhes. O que a gente pode dizer ou argumentar como cientista político, o que eu não tenho visto muito no Brasil, para ser sincero, eu vou dizer isso com honestidade aqui. Como empresário e como observador da coisa política há mais de 30 anos, uma amadora, família muito engajada em questões políticas, não envolvidas, mas engajadas sim. Eu observo política, estudei política, eu gosto de política, eu leio biografias, eu estou sempre me atualizando quanto a esse tema. Mas os autores brasileiros, eles não focam no problema, eles focam no povo como sendo um problema para justificar esse mega Estado. Mas o problema está aqui, ó. É escolha de modelo político e escolha de modelo econômico. Cientificamente analisando, a resposta é essa aqui. Então, se você quer uma resposta rápida, por que o Brasil é um país atrasado? Porque escolhemos modelos de governos ruins e temos um modelo econômico ruim. Então, vamos entender que modelo de governo é esse que temos e que modelo econômico é que temos. Antes de chegar lá, ignoramos que, na verdade, estamos travados num ciclo há mais de 100 anos. Que ciclo que é esse? É o seguinte, nós temos um modelo de governo oligárquico. O que significa isso? Temos oligarquias políticas e econômicas controlando o Brasil. Essas oligarquias é o que mandam. Se as oligarquias é que mandam, peraí, e a Constituição então? E as leis, e as normas, e as instituições independentes, elas mandam alguma coisa? Ou é a oligarquia que manda, ou é a Constituição que manda? Um ou outro. Quem é que você acha que manda no Brasil? A Constituição, o povo ou as oligarquias? Por favor. Oligarquias. Quem acha que é a oligarquia que manda? Quem acha que a Constituição, temos um país constitucional? Quem acha que o povo manda no Brasil? Então, oligarquias mandam no Brasil. Isso não é república. Tá? Isso não é república. República é baseada numa Constituição. É constitucional. Não é o fator de oligarquias. E podemos até mapear as constituições brasileiras. Tivemos 7, infelizmente, tivemos 7 constituições. Todas elas mudaram à medida que você muda uma oligarquia. Ou muda de uma oligarquia para o populismo. A oligarquia entra, ela rompe as estruturas anteriores, rompe as leis, cria uma nova constituição, ou surge um modelo populista, e aí
temos um novo rompimento, porque, claro, o populista também rompe as leis, rompe as estruturas, e aí uma oligarquia surge para estabilizar tudo de novo, até aparecer um outro governo populista. Então ficamos entre governo populista e oligarquia, populista e oligarquia, e a cada sucessão de grupo de interesse temos uma nova Constituição. Simples assim. Posso ter um mapa no meu livro que aponta muito bem cada Constituição e quem de fato dominava, as oligarquias dominantes da época, quem foi influente na formulação das Constituições. E aí entra nosso grande problema como sociedade. Aí sim é um problema nosso, problema de análise, talvez, nosso, pessoal. Nós não visamos reformas de Estado. Nós sempre olhamos mudanças de governo. O que significa isso? Significa que nós estamos a cada 2 anos olhando quem será o nosso representante, quem é o cara que vai nos salvar, quem que vai nos tirar, quem que vai reorganizar tudo, quem que vai refazer tudo. E estamos olhando sempre o novo governo, mas nunca olhando o jogo que ele está jogando, o Estado, a Constituição. A Constituição não tem valor algum para a sociedade brasileira, não tem valor nenhum, exatamente porque ela é fácil de alterar e não representa os interesses da sociedade, e sim os interesses da oligarquia. Então a sociedade está à mercê do Estado. E nós não olhamos o Estado como um problema. Olhando só, agora o Dória, o Bolsonaro, e esses vão resolver tudo. Não vão. Garanto para vocês. O problema é cíclico. O mesmo problema que estamos vivendo agora, vamos viver de novo. Tá? Podemos ter aí um voo de galinha, nos próximos 3, 4 anos, uma saída econômica melhor, mas vamos ter uma derrocada política, eventualmente sim, vamos. Até olhar o jogo que eles estão jogando, que é o Estado, que é a nossa Constituição. Então, se o problema é constitucional, então vamos aqui focar nos 4 problemas que estão dentro da nossa Constituição. Muito bem, o primeiro deles é o desequilíbrio dos 3 poderes. Qual é os 3 poderes? Quem sabe quem é os 3 poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito bem. Quem tem mais poder desses 3? O Executivo. No caso do Brasil, tá? Em países desenvolvidos, os 3 poderes estão em harmonia e equilíbrio e têm poderes similares, que se complementam. Aqui temos uma predominância do poder executivo. Segundo problema, temos um desequilíbrio entre o quanto que a União manda versus o quanto que a cidade e as comunidades livres mandam. Nós já definimos que o povo não manda nada, então as cidades não mandam muito pouco também. Quem é que manda então? Brasília que manda. Brasília manda muito. Então olha aí, 2 fatores ruins combinados, tragédia. Poder concentrado na mão de uma pessoa, que é o presidente da República, e tudo concentrado em Brasília. Todos os tributos, toda a parte legislativa, já explosivo nisso aqui. Aí temos um terceiro problema. Nossa Constituição se diz cidadã, se diz soberania popular, mas não tem nada disso. Não tem absolutamente nada de soberania popular. Todos os mecanismos que vão dar qualquer coisa além do voto não são regulados. Quando a gente colocou o recall para ser votado, o Senado respondeu oficialmente em carta: o Estado não pode perder o monopólio da gestão da coisa pública. Está escrito isso. A gente tem a carta. Eu acho que eu vou até colocar a foto dela aqui. Significa o quê? O Estado é o ditador da coisa pública. Em países envolvidos, a sociedade manda também. É uma cogestão da coisa pública. É como se fosse uma guarda compartilhada. A coisa pública é um bebezinho e tem uma guarda compartilhada. Temos o pai e temos a mãe. Um faz função do pai e outra mãe. Um é a sociedade, o outro é o Estado. É assim que funciona lá. Aqui não. Aqui não temos guarda compartilhada, só o Estado que manda. E temos uma Constituição interventora socialista. No livro eu pontuo muito bem a construção desse argumento, que é fundamental. É fundamental entender que nós não temos capitalismo. Vocês estão aqui na FEA. Definição de capitalismo, quais são os 3 pilares do capitalismo? Lucro pessoal, o que mais? Propriedade privada. O que mais? Trocas livres. 3 coisas. Como é que os pervertores dessa definição definem capitalismo?
Lucro, pessoal, exploração, lucro. Espera aí, tem outros dois pilares importantes aqui: propriedade privada e lucros. Temos no Brasil? Temos lucro no Brasil? Respeito ao lucro no Brasil? Né? Você faz o dinheiro, depois vem multa, depois vem uma série de coisas. Você como empresário também, você fecha a tua empresa, vende a tua empresa, aí depois vem a justiça trabalhista dizendo que você deve. Pô, você já passou a empresa, já há 2 anos. Ah, mas o cara não conseguiu pagar, ou para quem você vendeu a empresa não conseguiu pagar. Estamos voltando atrás na história, vendo quais são os acionistas que podem pagar. Isso é justiça social, justiça trabalhista. Muito bem, pode entrar nesse quesito de coisa. Mas nós não temos aqui capitalismo no Brasil. Efetivamente não temos propriedade privada. Propriedade privada tem 4 pilares: registro, a posse, o uso e a venda. O Estado interfere nesses 4. Ele relativiza esses 4 através da função social da propriedade. Relativizado. Quem manda, na verdade, é o prefeito local que define: olha, essa propriedade aqui, ela não atende à função social da propriedade. Mas qual é a função social da propriedade? É o que eu defino no momento. Eu, como prefeito, defino que a função social dessa propriedade é para ser um parque. E não para ser um prédio como você quer fazer em uma incorporação. Isso é direito à propriedade pleno? Temos direito à propriedade? Claro que não. Os bancos internacionais já viram isso. Todos os grandes bancos já oferiram risco de Brasil. A gente nunca vai mitigar esse risco para zero por causa da Constituição, porque não temos direito de dar uma garantia. Você monta uma fábrica, coloca uma fábrica no terreno, quer usar o terreno como garantia para financiamento de novas máquinas. O Banco Internacional fala assim: eu não posso financiar essa máquina com a colateral sendo a propriedade. Mas por que não? Porque a propriedade não é sua. De quem que é? É do governo. De acordo com a função social que ele definir. A qualquer momento, ao longo de alguma eleição aí, surge alguém que vai definir diferente e você está ferrado. E isso cabe somente à propriedade física? Claro que não. A poupança também. Collor de Mello usou isso aí, usou esse artifício para roubar a poupança de todo mundo, travar e fazer o plano de estabilização que ele fez no começo dos anos 90. Ele entrou na poupança de cada um de vocês, de nós. Então não temos propriedade e não temos nada livre de oligarquias, de controle de preços, de estatais, de impostos, de regulamentação. Então as trocas também não são livres no Brasil. Então temos aí um grande problema de definição do que é o problema do Brasil. Claro que aqueles detratores adoram falar do problema do capitalismo de Estado, dos neoliberais. Não temos absolutamente nada de neoliberal. Não temos nenhuma base liberal no Brasil. A Constituição não é liberal. Ela não atende ao capitalismo em nenhuma de suas bases primordiais. Não somente na definição de propriedade, assim como a definição completa de capitalismo. Enfim, não temos capitalismo. E capitalismo surge para resgatar essa sociedade desamparada, não surge para oprimir os pobres. Ao contrário, eles conseguiram até perverter o intento do capitalismo. Mas depois eu entro nisso. Bom, voltando aqui ao primeiro problema, só aqui, ó, o presidente controla a economia. Ó. Isso aqui são as nomeações diretas do presidente da República. Só aqui ele controla a economia. Outros quadrinhos aqui ele controla a cultura, outro quadrinho ele controla a educação. Então, de uma pessoa só ele tem o controle total do Brasil. E controle total de quem vai regular ele mesmo. Então ele vai nomear quem vai monitorar ele. Isso vai dar certo? Você nomeia um amigo seu para te monitorar, o teu amigo vai ser inimigo seu? Ou vai ser seu amigo? Vai ser seu amigo? Ou vai ser seu inimigo? Quem acha que vai ser seu amigo? Claro que vai ser seu amigo. É por isso que não dá certo o sistema de nomeação direta pelo presidente. O presidente nomeia demais, ele tem muito poder aqui. Muito bem, aqui é a parte de centralização. Não temos isso aqui, ó, chama-se subsidiariedade, que é o que a maioria dos países desenvolvidos tem, em Constituição até. Ou seja, as famílias escolhem aquilo que é bom para elas, elas não conseguindo fazer alguma coisa, elas começam a pedir, então, o poder do Estado. Nós como famílias e como comunidade não conseguimos resolver um problema aqui de saneamento. Podemos coletivizar esse problema, chamam o governo, talvez um gestor de saneamento, delega para ele o poder de fazer um plano de saneamento. Muito bem, criou-se aqui
uma instância superior de resolução de problemas. É assim que funciona em países desenvolvidos. Quem manda? As escolhas da família, a todo momento. Ah, mas como é que é no Brasil? A federação determina o que é bom para cada cidade do Brasil. Simples assim. A federação determina exatamente como cada cidade do Brasil vai se organizar. Além do mais, ela dá isonomia salarial dessa organização. E já dá direitos de você constituir um município a partir de 5 mil habitantes. Não importa a sua base tributária. Você não tem nada que sustente uma organização burocrática, mas você tem 5 mil habitantes, eu posso formar uma cidade, eu posso receber recursos federais, e aí eu posso financiar quem? A burocracia e mais nada. Porque serve para isso somente, não tem base tributária para mais nada. Então nós não temos subsidiariedade, nós temos isso aqui, ó, imposição de cima para baixo. Aqui as constituições interventoras versus as liberais. No Brasil teve Constituição Liberal, a primeira Constituição Liberal foi de 1824, no Brasil Império, a segunda liberal foi de 1891. Aqui temos liberalismo político e liberalismo econômico, e gradualmente fomos entrando aqui no totalitarismo, e tivemos dois momentos totalitários. 1967, bom, vamos para trás do tempo. 1937, quem que estava em 37 aqui? Quem que estava no governo? Getúlio Vargas. Em 67, tivemos aqui os militares, regime militar. A diferença de um e do outro é que Getúlio ainda era mais totalitário do que os militares foram, porque Getúlio não alternou o poder com absolutamente ninguém. Aqui houve alternância de poder dentro da junta militar, não houve um só carismático líder, houve vários. Mas a de 88 não está muito longe, não está muito longe desse totalitarismo de Estado. E está muito distante ainda dessa de 34. O que acontece aqui em 34? Primeira Constituição, Getúlio Vargas assume em 30. 34, primeira Constituição. Como é que era essa Constituição? Qual era o nome dela? Polaca, social-democrata. No fundo era uma Constituição comunista. Comunista por quê? O que ela fez com a economia aqui? O que ela fez com os bancos aqui? Nacionalizou bancos. O que ela fez com as seguradoras e resseguradoras? Nacionalizou as seguradoras. O que ela fez com o subsolo? Que antes era a propriedade plena sua. Você explorava o subsolo que estava debaixo da terra, era seu. O que eles fizeram aqui? Nacionalizaram o subsolo. O subsolo abaixo da sua propriedade não era mais seu. Então isso foi o que aconteceu aqui. Então já relativizou a propriedade privada aqui. Aqui só piorou. Aqui em 88 eles transferiram o julgamento de quem determina se a propriedade atende à função social da propriedade, que aparece aqui, ó. Aqui aparece a função social da propriedade, e aqui em 88 eles delegam essa função para os prefeitos. Então, se tivermos um prefeito comunista aqui em Ribeirão, ele resolva fazer o que ele quiser, ou tiver maioria de vereadores e resolva mexer na lei orgânica aqui de Ribeirão e fazer aqui um plano, como foi feito do Jango. Vocês lembram do Jango lá? Por que ele saiu do governo? Por que ele saiu do governo? Reformas de base. Se um prefeito assume a prefeitura aqui, tem maioria de vereadores, resolve mexer na lei orgânica de Ribeirão, ele tem o poder de fazer reforma de base em Ribeirão. Eliminar a propriedade privada, repartilhar, fazer tudo aquilo que Jango queria fazer e perdeu o poder por causa disso. Aqui, o que eu pontuo no meu livro é que temos aqui dois exemplos de país com culturas fortíssimas, com experiências de estados interventores fortíssimos. Foi o caso do Japão, foi o caso da Alemanha no pós-guerra. Esses dois países, culturalmente milenares, com culturas milenares muito fortes, com intervenção de Estado muito forte, adotaram constituições liberais no pós-guerra. Mudou completamente o que essas duas nações, qual era o prognóstico dessas duas nações para o futuro. Completamente. Então, as constituições interventoras ou constituições socialistas, elas geram instabilidade política. Por quê? Estão sempre intervindo. Sofrem ajustes ou rupturas frequentes, paralisam a sociedade, podem levar ao totalitarismo, aumentam o risco financeiro. Se você tem toda hora alguém intervindo, o
O cara que está investindo, peraí, o cara pode intervir a qualquer momento e muito, é um risco. Então aumenta o risco financeiro. Aumenta a corrupção, sim, eu posso criar burocracia, crio uma agência reguladora, começa a regular a vida de todo mundo, aumenta a burocracia, aumenta a corrupção e alimenta as oligarquias. É perfeito para uma oligarquia no poder, uma constituição que permite intervenção. O recall de mandato surgiu como uma solução, um mecanismo suíço, e isso foi adotado nos Estados Unidos no começo do século XX, e aqui temos uma revogação, o poder de revogação de mandato de políticos à medida que o baixo assinado. Se vocês não gostaram, tem um voto de não confiança, baixo assinado, chama aquela pessoa de volta para uma eleição, seja ela do cargo legislativo, executivo, judiciário, burocrata, isso no caso dos Estados Unidos, certo? E aqui temos só os vereadores, não é só vereadores, temos todos os que foram removidos no ano passado. 232 cargos foram removidos, sofreram recall, sofreram revogação de mandatos. Aqui temos a vereança inteira, toda a Câmara de Vereadores foi revogada. Aliás, algumas vezes ela é revogada para sempre, não se elege mais vereadores, porque o povo decidiu não eleger mais vereadores. Correto? Isso é possível numa real democracia. Não é possível no Brasil. Não é possível fazer uma remoção completa, muito menos um recall de mandato. Isso aqui estabiliza o sistema. Eu vou entrar mais nesse detalhe. O povo deve ter o poder de vetar tudo que tem poder sobre o povo. Esse princípio foi inserido na Constituição do Japão. É o que fez toda a diferença para o Japão. É o que tinha, os princípios basilares da Constituição norte-americana e também da Alemanha. Nós não temos isso no Brasil. Em 88 isso não foi inserido. Tá? Isso foi inserido em 1946 no Japão. Aí você vê uma grande diferença aí da autodeterminação dos povos. E aqui uma provocação. Existem ditaduras que são de fato descentralizadas ou com poder fragmentado. Essa aqui é a grande provocação. Um ditador como Maduro, ele descentraliza o poder ou ele centraliza o poder? Ele fragmenta o poder ou ele concentra o poder? Aqui é a resposta. Nós temos um Estado centralizado e concentrado, tal qual ideal para um ditador. Perfeito para um ditador. Só esperando para o ditador surgir mais uma vez. Caminhos e soluções. Vamos aqui a algumas sínteses. Aqui com percepção. Tudo isso está no meu livro. Todo o raciocínio por trás dessas conclusões, os dados, estão todos bem demonstrados ali. Quanto mais alto o IDH, nós podemos dizer que o poder é fragmentado também. Países desenvolvidos com grande qualidade de vida, quem manda é o povo. O povo precisa mandar. Se o povo não manda, quando há vácuo de povo mandando, quem que aparece? Aparece o Estado mandando. Então, se o povo não está se autodeterminando, se a sociedade, se essa comunidade não está impondo a sua vontade, quem que vai impor a vontade em cima de vocês? O jogo político é muito binário. Não tem esse vácuo. O Estado aparece. Toda vez que a sociedade não exerce poder, poder é exercido em cima dela. Então, país com alta qualidade de vida, quem comanda a coisa pública, ou tem uma interferência muito maior, é a própria sociedade civil localizada. Quanto mais alto o IDH, mais descentralizado, menos intromissiva é a Constituição, mais validação popular por mais poderes, mais legítimas as instituições por causa dessa validação e mais estável e duradouro o regime. O momento político atual, em conclusão, é um momento muito perigoso, porque nós temos um vácuo de liderança pós-impeachment tremendo. Temos aí um presidente também que participou, junto com o governo anterior, de todos esses esquemas que nós estamos vendo. Então temos um grande problema de legitimidade. Temos um ciclo de limpeza que ainda não terminou. Temos uma renovação política que precisa acontecer, só que não existe novas lideranças surgindo. Então temos uma instabilidade muito grande. E, número 5, muito importante, eu pontuo isso muito bem no livro,
temos uma ressurgência da autocracia, não só no Brasil, isso é um movimento mundial, mas no Brasil sim. E quem é o autocrata? Aquele que detém o poder. Quem que detém o poder hoje? Corruptos detêm o poder hoje. Então os corruptos estão se blindando contra a sociedade e contra essa movimentação aqui. Isso é um grande problema. Bom, qual a saída então? Existe saída para o Brasil? É o que todo mundo me pergunta. Será que dá para a gente sair desse negócio? Como é que a gente faz? Olha, absolutamente sim. E vou dizer, existem inúmeros paralelos históricos que me dão muita confiança para afirmar isso. Eu vou pegar aqui um que é especificamente é muito propício ao que nós vivemos nesse momento. Os Estados Unidos, no final do século XIX, estava completamente corrompido, comprado por grandes oligarquias políticas, mesma conjuntura. Comprava senadores, vice-presidentes, toda a representação política era comprada. E aí surge um grupo de cidadãos do bem, comprometidos com o sonho americano, da liberdade americana. Eles surgem, peraí, isso aqui não é o sonho americano, os Estados Unidos não foi organizado para ser dominado por uma oligarquia, não é isso a missão histórica dos Estados Unidos. Eles surgem e começam a implementar uma série de coisas no sistema norte-americano para mudar. Isso foi um período que levou 20, 30 anos, um período grande de reformas. Começou no final do século XIX, foi até bem dentro do século XX, mudaram completamente o cenário político norte-americano. O que eles fizeram? Combateram os monopólios, então fizeram grandes incursões contra os monopólios públicos e privados, assim como oligopólios. Então, eles fragmentaram o poder econômico de alguns grandes grupos. Sim, alguém lembra de algum exemplo aqui que foi quebrado em 1914, mais ou menos? 1911, aliás. Algum exemplo aqui? Vem à tona? Algum monopólio grande de petróleo nos Estados Unidos foi quebrado? Qual o nome? Standard Oil. Foi rompido exatamente nesse momento aqui. Olha que engraçado, olha. Highway of Competition. E aqui, o que tem aqui? Isso aqui são figuras da época, tá? A Avenida da Competição está sendo bloqueada por monopólios. Olha que engraçado. Naquele momento histórico, eles já entenderam. O que é competição livre? Aqui é capitalismo. Certo? Competição livre não é parte da definição de capitalismo. Highway of Competition. E quem que é o impedidor de competição? Monopólios. São contra a competição. Então eles criaram legislação para agir a favor do capitalismo, contra os monopólios. Então quem é o maior inimigo dos monopólios e oligopólios? Por que os monopólios são contra o capitalismo? Por quê? Alguém em economia consegue responder? Se eu tiver, o que o monopólio prefere? Vamos supor que o mercado agora seja livre. O que acontece? Eu sou um monopólio. O que acontece? Pequenos empreendedores começam a fazer um monte de serviço, algumas ideias substitutas começam a surgir, a vontade popular do consumidor começa a migrar fora do monopólio, começa a optar, fazer outras opções. E aí o que acontece com o monopólio? Ele começa a perder sua base, começa a perder seu poder, começa a perder principalmente o quê? Sua margem. A margem do monopólio depende de regulamentação. E o interesse do monopólio é regulamentar. É regulamentar contra a competição. Então, o que houve aqui foi uma grande desregulamentação. Olha só, teve que fazer a conexão desses termos, porque muita gente acha que o governo é o maior amigo do povo, porque o governo é que mantém a livre iniciativa. Ao contrário, é muito contrário. É a desregulamentação que funciona a favor do capitalismo contra os monopólios. Bom, e aqui os mecanismos de revogar mandato, de fazer referendo popular, ou seja, quando o governo inicia uma iniciativa de aumentar impostos, aumentar salário, aumentar regulamentação, você pode fazer uma revogação dessa iniciativa, ou daquela pessoa que iniciou aquilo, ou da própria iniciativa, diminuir impostos ou revogar aquela medida completamente. Isso, essas duas medidas foram que eles trouxeram da Suíça e foi implementado primeiro na Califórnia. E a Califórnia adotou esses mecanismos
E ao longo do século XX, os outros estados foram adotando essas medidas. E aqui esse quadro mostra da época também, chama-se o Acordar, o The Awakening. O Acorda Brasil, de certa maneira, baseado nisso aqui. Por causa disso, os estados começam a acordar que quem tem o poder é o povo e não as oligarquias do estado, e começa a se libertar. Então a tocha da liberdade começa a ir do oeste para o leste. Aqui mostra as almas penadas, totalmente escravizadas pelos governos oligárquicos do leste. Então foi assim que começou o movimento de grande despertar dos Estados Unidos no final do século. Esse é o Brasil de hoje. É exatamente essa movimentação que está acontecendo nesse momento. Não estamos sintetizando isso de uma maneira muito clara e objetiva, e que é isso que precisa acontecer. Mais democracia, mais mecanismo de soberania popular. Isso aqui é um dos 4 pilares, tá? Então, muito bem, os primeiros passos é isso aqui, ó. Isso aqui só uma lista até 2018. Não quer dizer que precisamos disso sine qua non. Isso aqui não é, nem começa a raspar das grandes reformas. É assegurar que tenhamos uma renovação em 2018, aprovar a transparência de impostos, eu até tenho projetos de lei para isso, aprovar a revogação de mandato, se é que for possível, aprovar a referenda popular para a gente poder frear. Como é que a gente freia o governo hoje? Vai para a rua, faz manifesto, atacar ovo em algum representante. É meio civilizado, né? É engraçado, o suíço, quando ele inventou isso aqui, isso foi lá no meio do século passado, século retrasado, 1848, 1850. E ele falava assim, naquela época a Europa não tinha esse mecanismo, hoje tem. Mas naquela época o suíço falava assim, quando nós suíços queremos, quando o francês quer protestar, ele vai lá, quebra a fábrica, faz sabotagem, rompe, mata a gente. Quando o suíço quer protestar, ele faz baixo-assinado. É essa a diferença. Mas o baixo-assinado faz um recall de mandato, faz um referendo popular contra uma medida que não é a favor da sociedade. Aprovar o voto impresso, auditável, que é o principal, temos que poder auditar o voto, não podemos. Aprovar o voto distrital, temos aí discussões ad nauseam sobre modelos políticos, o meu livro trata por que o voto distrital puro é o melhor. E promover candidatos alinhados com a iniciativa de reforma. Muito importante que as ideias que estão ali, aquele livro, as ideias que eu estou veiculando aqui, alguma delas, estejam na cabeça daqueles que vão renovar o poder. Não necessariamente o presidente. A grande renovação vai vir legislativo e senado. O presidente não. Nenhum desses está representando essa mudança de estado que precisamos. E aqui o nosso problema. Não vamos esquecer disso. Tá? Não é um problema de representação política, é um problema de Constituição, é um problema de Estado. E por que eu estou aqui hoje? Porque vocês, assim como eu, fazemos parte de uma geração que vai mudar isso aqui. Vocês são de suma importância para essa mudança. Vocês precisam abraçar que isso é de fato o nosso problema. Eu pontuo muito bem esses problemas no meu livro, dou uma penetração aqui em termos de argumentos, que vocês possam sustentar isso frente à argumentação pesada que vai vir, porque uma Constituição pior já está sendo elaborada por outros que querem uma Constituição ainda mais interventora, ainda muito pior do que essa que nós temos aqui. Nós teremos que combater isso com uma Constituição liberal, para de fato resgatarmos esse valor que nós temos no nosso território e no nosso povo. Eu conto com vocês nessa luta. Muito obrigado pelo dia de hoje. Pessoal, então a gente tem umas perguntas aqui que vocês fizeram, tá? Só gostaria de lembrar, eu esqueci de falar no início, se alguém tiver alguma pergunta dá tempo de fazer ainda, a Larissa e o Matheus estão com papeizinhos aqui, então se quem quiser é só pegar com eles, tá? Eu vou fazer então aqui algumas perguntas que chegaram pro Luiz, mas antes eu só queria lembrar, me fizeram essa pergunta, eu esqueci mesmo de falar, o pessoal da editora também está com uma maquininha de cartão, tá? Se alguém quiser no final pegar, é só ir ali do lado com eles. Vai direto pro meu bolso. Luiz, você falou muito sobre reformas institucionais como resposta aos problemas do país.
Você poderia falar um pouco sobre o seu ponto de vista sobre a monarquia como uma possibilidade de resposta institucional a esses problemas e como ela se relaciona com o pensamento liberal? Olha, a história do Brasil, ela começou juridicamente em 1824, a primeira Constituição. A primeira Constituição feita de brasileiros para brasileiros. Naquele momento, os princípios que regiam boa parte das ações eram princípios liberais, princípios de organização de Estado limitado, de governo limitado, de burocracia limitada, do povo livre, do comando de suas escolhas, e era assim que foi constituída a parte política. A parte econômica era o laissez-faire, também liberalismo econômico. Então, os dois viés já estavam introjetados na Constituição de 1824. Então, com relação à monarquia brasileira, ela já nasce com esses conceitos embutidos na Constituição. É muito necessário fazer uma perspectiva aqui. Porque o que tinha antes da Constituição de 24? O que regia o Brasil antes da Constituição de 24? O que regia? Quem era o regente do Brasil? Quem que dominava o Brasil? Antes do Brasil ser um país independente, quem que dominava? Como é que era a Constituição de Portugal? Era liberal? A Constituição de Portugal era absolutista. Então, em 1824 há uma total ruptura de viés. Antes tínhamos um viés de regência absolutista, a Constituição de 24 era totalmente liberal, uma grande ruptura. E aí que houve uma grande transferência de poder político e também de propriedade de quem que era o Brasil antes de ser um país independente. E uma Constituição absolutista, ela é também patrimonialista, certo? Significa que o que é público é do rei, certo? Mas de repente, Pedro I rompe com isso. Significa o quê? Que ele entregou a uma Constituição liberal. Quem que agora é o regente? É a Constituição. A Constituição é que rege o país. Então essa que foi o início, o intento liberal. Então, com relação é aí que onde eu acho que eu entro em bastante, não conflito, mas gera curiosidade, né? Como é que alguém da monarquia e tal defende liberalismo? Eu estou defendendo o nosso passado histórico, né? Isso nada mais alinhado do que com o nosso viés fundamental. Os princípios fundadores do nosso Brasil foram princípios liberais. E quando nós perdemos a visão disso, quando nós perdemos a visão de um Estado limitado, nós caímos no quê? No despotismo de Estado. É aí onde as pessoas não entendem que hoje temos despotismo de Estado, antes não tinha. Quanto que a monarquia representava do PIB no século XIX? Não quero vender monarquia também, porque o livro não fala nada disso, tá? Mas a monarquia representava menos de 15% do PIB para se financiar. Hoje, a República está com mais de 44% do PIB de arrecadação quebrada. Não tem absolutamente limite nenhum. Por quê? Não é por causa do rei, é por causa da organização do Estado. É a organização do Estado liberal. O Estado sendo liberal significa que o Estado ele é limitado e a sociedade é que detém mais escolhas. Essa que é a definição basilar, não é outra. Então não existe despotismo de Estado em um Estado liberal. Certo? Agora, então, se você sai, você não tem mais um Estado liberal, você tem um Estado interventor, aí sim, aí é que começa a criar os problemas. É isso que nós temos hoje. Temos despotismo de Estado muito similar ao que era antes da Constituição Liberal de 1824, que era patrimonialista. O que é público e o que é seu, o que é sua propriedade e o que é propriedade do Estado, se confunde. Isso é patrimonialismo. E é isso que temos hoje. É muito similar ao que tínhamos antes da Constituição de 1824. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim ou não? Respondi a pergunta? Quem que fez a pergunta? Bom, tudo bem. Foi embora da sala. Dado que o Brasil já teve 7 constituições, o senhor acredita que é necessária uma nova? Se sim, o senhor acredita que ela deva ter um escopo específico? Oi? Por favor, mais uma. Pelo amor de Deus, mais uma Constituição. Temos que ter uma Constituição nova. Sim. Por quê?
qualquer avanço que tenhamos aí na soberania popular, digamos que a gente introjecte essas 3 coisas, 4 coisas: voto distrital puro, recall de mandato, referendo popular e iniciativa PLIP, né? Projeto de iniciativa popular. Essas 4 coisas. Se a gente inserir isso de uma maneira que dê de fato soberania popular ao brasileiro hoje, nessa Constituição, sabe quanto que isso vai durar? Nada. Nada. Dura nem um mandato, não dura nem uma próxima eleição. Simplesmente eles vão voltar a isso, vão mudar, alterar. A Constituição de 88, ela é alterável. Ela é alterável, ela não tem princípios basilares. As constituições mais estáveis são muito difíceis de alterar. E é exatamente pela dificuldade de alterar que elas não interferem tanto assim. Porque elas sabem que elas não podem estabelecer um plano permanente de alguma coisa há muito tempo, se ela pode interferir toda hora. Então ela resolve não interferir. Por isso que as constituições liberais não interferem. Eu falei, não, peraí, eu não quero que alterem esses princípios. O Estado ele tem que se comprometer. O Estado significa o quê? Na minha definição, o poder da União. O poder da União é o quê? É segurança pública, é ordem, controle da moeda, emissão de valores imobiliários e, mais uma coisa, é a justiça. Essas 3 coisas. Não entra a saúde, não entra a previdência, não entra leis trabalhistas, não entra moralidade, não entra nada disso. O Estado, a União, a função dela é essa. E quem faz o resto? O resto tem que ser feito pelos Estados-membros. Esses sim podem adotar uma política mais interventora, se quiserem. Se o povo daquele Estado assim definir que quer. Se ele quer uma previdência de Estado, sim, pode fazer, como é nos Estados Unidos. Por que isso é um problema? Vamos entender aqui um caso. Sistema Único de Saúde. Sabe qual é o melhor sistema de saúde do mundo? Qual que é o melhor sistema de saúde do mundo? Você sabe? Alguém sabe qual é o melhor sistema de saúde do mundo? Não existe. Tem 4 opções. Sistema Único de Saúde, temos o modelo canadense, que o seguro é nacionalizado, temos o modelo alemão, que é tudo privatizado e tudo regulamentado para se ter capitalismo, se ter competição, e temos o modelo de não ter nada, de não ter nenhum sistema, de não ter absolutamente. E sabe qual deles funciona maravilhosamente bem? Nenhum deles. Então por que optar por um? Certo? Se nenhum deles satisfaz, por que optar por um? Concorda? Não faz sentido essa lógica? Mas por que o Brasil optou por um? Vamos deixar isso de lado. Vamos falar, por que a gente tem que sair de ter uma só opção? Por que não ter várias opções? Que foi isso que os Estados Unidos definiu. Bom, os Estados Unidos, a União não define modelo de saúde. Quem define modelo de saúde são os Estados. Uns têm os modelos igual ao do Brasil, Sistema Único de Saúde no Estado, outros têm o modelo de seguro só do Estado, outros têm o modelo como o alemão, que eles regulamentam para que haja competição dentro do Estado. Assim, então eles têm todas as opções dentro dos Estados Unidos, 50 estados, e isso é possível num país continental, que é o nosso caso. Em um país pequenininho, que é da Europa, uma circunscrição, eles infelizmente optam por um desses 4. Eles optam, porque de fato são circunscrições menores. Então eles têm que fazer isso, têm que fazer essa opção. Mas para nós cabe o privilégio da opção. Então adoraria ter opções. É isso, temos que ter opções. Luiz, em um cenário ideal, qual seria a forma de governo mais adequada? Parlamentarista ou outra do tipo? E qual seria a abordagem econômica? Olha, mais uma vez, a questão de organização de Estado ideal, na minha opinião, ela tem que ser parlamentarista, na União, e ela tem que ser federativa, plena, como organização de Estado. A Alemanha é constituída dessa maneira. Ela tem um parlamentarismo central e dá autonomia federativa para os outros entes federativos. Só que a Federação Alemã, ela ainda é mais interventora, mais centralista do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, ele é mais federativo. A autonomia de Estado, de cada Estado membro nos Estados Unidos, é muito maior. Eu vou dar um exemplo.
quando Obama subiu, Obama sendo um democrata, interventor, socialista, querendo criar planos nacionais, quando ele sobe, ele passa 200 leis federais para, de certa maneira, regulamentar todos os Estados Unidos de acordo com algumas normas. Houve 200 leis que foram revogadas pelos Estados-membros. Eles fizeram essa limitação. Os Estados-membros têm a prerrogativa de dizer não a uma lei federal. Então, como é que funciona lá? Se uma lei federal é criada, o Estado pode olhar, opa, essa lei é interessante, eu vou adotar. Mas quem define se vai adotar ou não é o Estado, são os representantes do Estado. E os deputados estaduais, eles falam, ok, gostei dessa lei federal, vou adotá-la. E é isso, acabou. Agora, o Estado vizinho não precisa adotar a lei, se não votarem. Se os deputados estaduais daquele Estado decidirem, não gostei dessa lei, para mim não serve. Então, existe de novo. Então, o que acontece é um mosaico. Quando uma lei federal passa, alguns estados adotam, por prerrogativa totalmente deles. E o povo tem o direito de revogar essa lei também. Então, existem vários freios e contrapesos aí contra uma lei federal. Aqui no Brasil, não. Uma lei federal é lei federal. Ela é imediatamente imposta e nenhum estado pode revogar essa lei. E, ao contrário, também é uma verdade. Um estado cria uma lei e opera com aquela lei independente de todos os outros estados. Um outro estado resolve adotar a lei, o outro estado resolve adotar a lei, começa a copiar. Quando 3/4 dos 50 estados adotam a lei, aí é que vai para o júdice do STF dos Estados Unidos para determinar se essa vai virar uma lei federal ou não. Então é assim que funciona lá, é de baixo para cima. E quando é de cima para baixo, ainda é a opção do Estado. Sempre assim. Isso é federação. Tá? O jeito que nós temos hoje é um Estado unitário mandando, um plenário comandando, no todos os outros 27 plenários nossos. O que faz um deputado estadual aqui? Alguém sabe? Alguém pode dizer o que faz um deputado estadual no Brasil? Além de consumir bilhões do nosso recurso? Boa pergunta, não fazem absolutamente nada. Eles não têm relevância. Vou dizer mais, um governador de estado não tem relevância. Vocês percebem que quando o prefeito precisa de dinheiro, para onde que o prefeito vai? Brasília. Por que ele não vai para o estado dele, que é o governador, que supostamente... O que faz você um paulista mais do que um mineiro? Absolutamente nada. Você não tem um nível de representatividade nível Estado membro, que serve para nada do ponto de vista executivo e legislativo. E esse é um poder muito mais próximo, que você pode cobrar, que você pode monitorar, que tem mais transparência. Nós delegamos para um poder muito mais longínquo, difícil de você ir lá para Brasília fazer alguma coisa. Então, enfim, eu acho que eu cheguei aqui na otimização. Agora, parlamentarismo na União e federalismo. Agora, se nós não conseguimos descentralizar o poder de Brasília, no mínimo precisamos de parlamentarismo, porque aí você rompe com o executivo, que hoje concentra as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Precisamos ter os dois para estabilizar nosso sistema político, mesmo centralizado. Então a gente vai caminhando para o final, só vou fazer mais duas perguntas que eu vou juntar uma só. A primeira delas diz o seguinte, Luiz, é viável vislumbrar um pleno controle de oligarquias e populismo sem um mecanismo institucional, como é o caso do poder moderador? Não vejo possibilidade de um controle na República. E a segunda pergunta diz respeito às eleições de 2018, que o senhor deu um panorama sobre os candidatos, o que você está achando? Olha, temos que desbancar um mito aqui com relação ao poder moderador. O poder moderador foi criado em 1824 e ele se chamava poder moderador, o poder interventor nos outros poderes para harmonizar e estabilizar. Como é que ele é chamado hoje? Não? Se a gente fosse aplicar termos iguais, século XIX era chamado poder moderador, hoje seria chefe de Estado. Nós não temos o chefe de Estado, nós não temos um poder moderador. Então, hoje o chefe de Estado, aí você assumindo o parlamentarismo, definir aqui bem claro,
Quem manda quando nós dizemos parlamentarismo? Quem é que está mandando? O parlamento. Então, o chefe de Estado é um poder subsequente, ele não manda, ele não governa, não é governo, ele não faz leis, ele ratifica talvez algumas leis, quando altera a Constituição, isso sim, tem uma prerrogativa de veto, mas ele não manda. Então, como é que a gente define hoje o poder moderador? Seria chefe de Estado. As competências do chefe de Estado são aquelas que mencionei: ordem, justiça e segurança. Muito bem. É possível modelar uma república como se fosse um poder moderador monárquico? É possível. É mais difícil? É mais difícil. Depende mais de regulamentação. Mas, se fosse uma monarquia, também dependeria de muita regulamentação. Os dois, para ser sincero, o chefe de Estado monárquico e o chefe de Estado republicano, os dois têm um balanço a ser feito. Qual que é o problema do chefe de Estado monárquico? Qual que é o problema aí? Se eu tiver esse como poder de Estado, chefe de Estado, qual é o problema aí? Aonde que você vê o problema? Na sucessão, certo? É isso que é a sucessão. E também na revogação de mandato, certo? Não gostei desse imperador porque ele fez besteira, ficou louco. Como é que faz? Tem que ter mecanismos aí para coisa. Então, o poder monárquico fica uma coisa... Para o século XXI, precisamos fazer adaptações mais incondizentes com o nosso tempo. Ao mesmo tempo, um poder republicano, seja partidário, existe um problema aí. Você bota um chefe de Estado que é partidário, aí surge um primeiro-ministro aí que é do partido oposto ao presidente que hoje seria o chefe de Estado, e cria um de um partido, outro de outro. Isso pode ser um problema, pode não ser, mas é uma característica. Infelizmente, não existe modelo perfeito. O que tem dado mais estabilidade, sem dúvida, tem sido as monarquias constitucionais. Isso é um fato. Está bem apontado ali, mas vocês façam as decisões. E com relação ao Brasil, não existe ainda plebiscito marcado para absolutamente nada com relação a isso, mas é bom que a conscientização sobre esse tema seja levantada. Eu abordo isso com muita isenção nessa análise. Vocês vão ser capazes de fazer as suas decisões para um lado ou para o outro com o livro. Sobre a eleição de 2018? Eleições de 2018. Bom, como eu falei, o Executivo, na minha opinião, ninguém se apresentou ainda como uma mudança de Estado. Estão se apresentando como uma mudança de governo. E eu não vejo isso como nada material para mim, para ser sincero. Claro que o governo tem muito poder, ele pode fazer muita besteira, ele pode fazer muita coisa boa. Não vou excluir esse debate. Alguns candidatos são melhores que outros nesse quesito. Mas a mudança que precisamos não está representada em absolutamente nenhum dos candidatos. Até agora, nenhum candidato falou de mudança de Estado. Como é que a gente vai rever o nosso Estado, os nossos problemas de Estado? Até agora, nada. Então, temos que falar disso. Tá? Nenhum desses candidatos falou. Mas aonde eu acredito na renovação é na parte legislativa. Senado e Câmara. Esse tem que ser o foco. Porque o poder que o Senado e Câmara têm, a gente não entende. Todo mundo olha para o Salvador da Pátria, o Executivo forte. Mas ele, sem apoio no Senado e Câmara, você coloca lá um líder de Senado, um líder de Câmara, um comando da agenda política do que vai ser votado, e pode se bloquear qualquer iniciativa do Executivo. Então, vamos fazer uma bancada legal para fazer uma grande reforma no Brasil? É isso que precisamos fazer. Não é dar poder, mais poder para alguém no Executivo fazer as grandes coisas. Sem dúvida que precisar, ajudaria muito. Mas até agora nenhum Executivo aí está se colocando como reformista do Estado. Quando ele se apresentar, ele terá meu apoio, independente de quem seja. Só uma coisinha. Você tem medo da sua urna eletrônica? Absolutamente eu tenho. Voto impresso, eu fico até perplexo com relação a o que realmente está me colocando preocupação. Isso é uma nuance muito peculiar a vários ativistas aí que têm feito isso há 3 anos. É que a maioria dos partidos, burocratas, técnicos, juízes, não estão entendendo, ou aliás, eles entendem muito bem que existe um problema nas urnas eletrônicas. Sim, existe um grave problema nas urnas eletrônicas. É fraudável, sim, todos sabemos.
mas todos eles não querem alterar isso. É isso que está me gerando um pouco de preocupação. Então, existe isso valida toda essa teoria, que não é teoria, no fundo é prática, é observação da prática, o que eu tenho colocado aqui no livro. É exatamente esse sistema se blindando contra a sociedade que quer mais transparência, quer mais poder de auditoria do seu próprio voto. Então isso me preocupa muito. É por isso que precisamos de uma ampla renovação. Porque esses que estão aí, eles já deram o seu voto. Eles são muito favoráveis a manter o voto de urna eletrônica, de que um presidente do TSE comanda o sistema eleitoral independente de qualquer auditoria. Então isso é preocupante. Isso deveria preocupar todos os estudantes. Bom, é isso? Bom, pessoal, olha, muito obrigado, hein? Vocês têm sido maravilhosos com as perguntas e pelo tempo de vocês. Então, muito obrigado. Que propiciaram para a gente essa tarde, foi muito legal. Eu queria só dar um último recado rápido para vocês. O Caio Apóstolo Testamento nós realizamos semanalmente os nossos grupos de estudo, então vocês estão mais convidados para acompanhar na página. E também, no dia 9 de novembro, o Caio Apóstolo vai realizar o Dia da Liberdade Econômica, tá? E a gente vai receber aqui na fé o David Friedman, tá? Que é o filho do Milton Friedman. Então, vocês estão todos convidados para comparecer. Muito obrigado.